Imagine um tempo em que as mulheres não tinham voz. Um tempo em que sua presença era vista, mas raramente ouvida. Um mundo onde a liderança, a influência e os feitos grandiosos eram reservados aos homens. Mas mesmo nesse mundo, Deus escolheu mulheres para mudar a história. Você já se perguntou por que, entre tantas figuras bíblicas, algumas mulheres se destacam com tanta força? O que havia de tão especial nelas, que mesmo cercadas por limitações sociais, culturais e espirituais, foram erguidas por Deus como colunas da fé? Essas mulheres não apenas viveram em tempos difíceis, elas enfrentaram a dor, o medo e o preconceito. Mas, ao invés de recuar, se levantaram. Algumas lideraram exércitos. Outras salvaram nações. E outras, simplesmente disseram sim ao propósito divino, mudando para sempre o destino do mundo. Débora, uma juíza que comandou tropas com sabedoria e coragem. Esther, uma rainha que arriscou a própria vida por seu povo. Maria, uma jovem comum escolhida para gerar o Salvador. Ruth, que com sua lealdade selou seu nome na genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta que foi justificada pela fé. Ana, a mulher de oração que entregou seu filho ao Senhor. E Maria Madalena, aquela que, mesmo marcada pelo passado, foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. 7 mulheres. 7 destinos. 7 histórias que ecoam até os dias de hoje, não por suas coroas, riquezas ou posições, mas por sua obediência, fé e coragem em momentos decisivos. Se você acha que seu passado te condena, lembre-se de Raabe. Se acha que é fraca demais para continuar, lembre-se de Ana. Se sente que ninguém te vê, lembre-se de Maria. Se pensa que Deus não pode usar alguém como você, então essa história é para você. Prepare-se. A cada parte, vamos mergulhar na trajetória dessas mulheres incríveis, entendendo não só o que fizeram, mas por que Deus as escolheu. E talvez, ao final dessa jornada, você descubra que também pode ser alguém usado por Ele para mudar a história. Se gostou desse começo, confira outras histórias aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque temos uma oração especial que pode mudar o seu dia. A Bíblia não é apenas um livro de mandamentos e genealogias. Ela é um registro vivo de encontros entre Deus e os improváveis. E entre esses improváveis, estavam mulheres que, contra todas as expectativas, mudaram o rumo da história sagrada. Nos tempos do Antigo Testamento, o papel da mulher era muitas vezes restrito ao ambiente doméstico. Em culturas patriarcais, onde as decisões vinham dos homens e as mulheres raramente eram mencionadas em registros públicos, Deus escolheu elevar aquelas que andavam em fé. A primeira delas foi Débora, uma profetisa e juíza de Israel. Ela não apenas julgava causas com sabedoria debaixo de uma palmeira, mas também liderou o povo à guerra contra seus opressores. Imagine a poeira do deserto subindo enquanto soldados aguardavam ordens de uma mulher. Em um tempo onde isso seria impensável, foi exatamente a voz de Débora que trouxe vitória ao povo de Deus. Seu nome ecoou entre os montes de Efraim como símbolo de liderança e ousadia espiritual. Pouco tempo depois, em uma terra estrangeira, uma jovem moabita chamada Ruth enfrentava a dor do luto. Viúva, sem filhos, e com um futuro incerto, ela poderia ter retornado à sua terra. Mas fez uma escolha que mudou sua vida, seguir sua sogra Noemi e adotar o Deus de Israel como seu. Em terras desconhecidas, entre espigas de cevada e noites silenciosas, ela se tornaria símbolo de lealdade e redenção. E então, a Raabe, uma mulher com um passado marcado pela vergonha. Prostituta em Jericó, ela ouviu falar do Deus de Israel. E quando espiões israelitas invadiram sua cidade, ela teve uma escolha: entregá-los e seguir vivendo como estava, ou proteger os homens de Deus e arriscar tudo por uma promessa. Ela escondeu os espiões, pendurou um cordão vermelho na janela e esperou. Sua fé não foi ignorada. Raabe não só sobreviveu, ela entrou para a linhagem do Messias. Cada uma dessas mulheres vivia em contextos diferentes, mas todas tinham algo em comum: a capacidade de ouvir a voz de Deus no meio do caos. Elas não nasceram com títulos. Não tinham privilégios. Mas carregavam dentro de si uma força que nem o mundo, nem o inferno, podiam deter: a fé. Essa é a introdução das 7 mulheres que mudaram a história. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar mais profundamente nas ações e no legado de cada uma delas. Enquanto os dias se tornavam noites e as gerações se sucediam, Deus continuava escrevendo sua história com canetas humanas, frágeis, improváveis, mas obedientes.
E entre essas canetas, estavam 7 mulheres que, sem saber, estavam traçando linhas eternas. Débora não era apenas uma juíza. Ela era a voz de Deus para uma nação em guerra. Quando todos hesitaram, ela se levantou. Chamou Baraque, o comandante militar de Israel, e profetizou: o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aquilo foi escandaloso. Uma mulher? Em pleno campo de batalha? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando Sísera fugiu derrotado, foi Jael, outra mulher ousada, quem o matou com uma estaca de tenda. A vitória não foi apenas militar. Foi espiritual. Foi a prova de que Deus não age segundo o orgulho dos homens, mas através da fé dos que se dispõem. Ruth, em sua jornada silenciosa pelos campos de Belém, colhia o que os outros deixavam para trás. Mas diante dos olhos de Boaz, ela não era apenas mais uma estrangeira. Era uma mulher de valor. Quando se deitou aos pés dele numa noite simbólica, não estava buscando escândalo. Estava seguindo o ritual de redenção, de alguém que reivindicava seu lugar dentro da aliança. E Boaz, tocado por sua humildade e coragem, a tomou como esposa. Da união de um homem justo com uma moabita fiel nasceu Obed. E de Obed, veio Jessé. E de Jessé, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Raabe, por sua vez, permaneceu trancada em sua casa enquanto as muralhas de Jericó ruíam. O som da destruição ecoava pelas ruas. Gritos, poeira, caos. Mas ali, na casa marcada por um fio vermelho, havia paz. Um pacto de fé havia sido selado. Aquela mulher, antes marginalizada, foi inserida no povo de Israel. Ela se casou com Salmão e deu à luz Boaz. Sim, o mesmo Boaz que se casaria com Ruth. 2 mulheres, uma ex-prostituta e uma estrangeira, ligadas por uma linhagem real e redentora. Ana, estéril e humilhada por Penina, chorava amargamente no templo. Suas palavras nem saíam, eram sussurros entre os lábios. Mas Deus ouviu. E quando o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, ela apenas respondeu: derramei a minha alma diante do Senhor. Deus lhe deu Samuel, o profeta que ungiria reis. Ana foi prova viva de que orações sinceras, mesmo em silêncio, rompem os céus. E então temos Esther, lançada num palácio de luxo e intrigas. Uma jovem judia, escondida atrás do véu de sua beleza, que teve de fazer a escolha mais difícil: salvar sua própria vida, ou arriscar tudo por seu povo. Ao entrar na presença do rei sem ser chamada, sabia que poderia morrer. Mas disse: se perecer, pereci. A coragem de uma mulher salvou uma nação inteira do extermínio. Maria, simples, virgem, comprometida para casar, recebeu a visita de um anjo e uma missão impossível: gerar o Filho de Deus. E ela apenas respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sua fé silenciosa ecoou pelo universo. Ela não pediu sinal. Não exigiu explicações. Apenas creu. Por fim, Maria Madalena, marcada por 7 demônios, rejeitada pela sociedade, foi transformada por Jesus. E no 3º dia, quando a morte parecia definitiva, foi ela quem encontrou o túmulo vazio. Foi ela quem ouviu o Cristo ressuscitado chamá-la pelo nome. Uma mulher quebrada, foi a primeira testemunha da ressurreição. Essas mulheres mudaram a história. Porque escolheram confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. O tempo passou, os impérios caíram, os reis morreram, mas os feitos daquelas 7 mulheres continuam ecoando como trovões no silêncio da eternidade. Porque em cada uma delas, algo extraordinário aconteceu, não apenas pela grandeza dos seus atos, mas pela profundidade da transformação espiritual que representaram. Era como se cada uma carregasse dentro de si um fragmento do plano divino. Um fio dourado que Deus entrelaçava com as linhas invisíveis da redenção. Quando Débora empunhou a palavra do Senhor em meio à guerra, ela não apenas venceu uma batalha, ela abriu o caminho para que outras mulheres soubessem: Deus também fala por elas. Sua liderança foi como uma trombeta no meio do deserto, proclamando que a sabedoria não tem gênero, e a coragem não tem limites quando nasce da fé. Esther, diante do rei, poderia ter recuado. Mas não recuou. Sua voz tremeu, seus joelhos fraquejaram, mas seu espírito se firmou em Deus. Quando ela disse: se perecer, pereci, ela não apenas salvou seu povo, ela se tornou a ponte entre o medo e a providência. Uma mulher, em silêncio, movendo o destino de uma nação com uma simples escolha. Raabe, por sua vez, viu as muralhas de Jericó ruírem, mas não as da sua fé. No meio da destruição, ela permaneceu em pé.
E seu gesto de esconder os espias não foi apenas um ato de coragem, foi uma confissão silenciosa: o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. E Deus ouviu. A ex-prostituta foi transformada em ancestral de reis. O sangue de reis e profetas corria por suas veias, selando um novo começo que ninguém jamais teria previsto. Ana, a mulher das lágrimas, viu seu ventre vazio ser preenchido por uma promessa viva. Samuel nasceu não apenas para ser filho dela, mas para ser o elo entre os tempos, um profeta que ouviria Deus desde menino, que ungiria reis e guiaria Israel. Sua oração, feita em agonia e silêncio, provou que o clamor verdadeiro não precisa de palavras eloquentes, apenas de um coração sincero. Ruth, a moabita rejeitada, foi redimida. E sua história cruzou com a de Boaz, descendente de Raabe, numa união simbólica entre graça e fidelidade. O fruto daquele casamento não foi apenas um filho, foi o início de uma linhagem santa que culminaria em Davi, depois, em Jesus. A estrangeira, aquela que era tida como de fora, foi enxertada na raiz da promessa. Maria, a Virgem de Nazaré, carrega em seu ventre o próprio Verbo. Ela não apenas gera um filho, ela carrega a luz do mundo, o Salvador. O céu invade a terra através do ventre de uma jovem desconhecida. E quando ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, toda a criação silencia para ouvir. O mistério da encarnação começa com a fé de uma mulher. E por fim, Maria Madalena. Aquela que foi curada de 7 demônios. Aquela que caminhava com os olhos baixos, mas que, no jardim do sepulcro, ouviu uma voz conhecida. Maria, disse Jesus ressuscitado. E naquele instante, ela não viu apenas o Mestre. Ela viu o impossível acontecer, a morte vencida. E foi ela quem anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Não um apóstolo. Não um rei. Mas uma mulher. 7 mulheres. 7 momentos. 7 explosões de fé, coragem e redenção. O plano de Deus nunca foi linear, nunca foi previsível, mas sempre foi perfeito. E Ele escolheu essas mulheres para escrever capítulos eternos com lágrimas, suor e santidade. 7 mulheres. 7 caminhos diferentes. Mas todas com algo em comum: o toque do Deus que transforma o improvável no essencial, o desprezado no escolhido, o invisível no inesquecível. Elas não vestiam mantos de poder. Não carregavam coroas de ouro. Não tinham exércitos ou fama. Mas em suas mãos havia algo mais valioso: a disposição de obedecer. E essa disposição mudou o mundo. Débora, com sua ousadia em um tempo de covardia, mostrou que liderança é antes de tudo escuta ao Espírito. Não se tratava apenas de vencer uma guerra, mas de conduzir um povo inteiro de volta à obediência. Sua história nos lembra que, quando Deus fala, até os montes tremem. E Ele pode escolher falar por meio de uma mulher. Esther, que arriscou a própria vida diante de um rei, provou que o medo não define o destino de alguém. Sua coragem foi construída em silêncio, nos jejuns e orações, longe dos olhos da corte. Quando tudo parecia perdido, sua voz foi ouvida. E o decreto de morte se tornou salvação. Raabe, a mulher manchada pelo passado, nos ensina que ninguém está além do alcance da graça. Aquela que vivia entre as muralhas de Jericó se tornou parte da muralha espiritual que sustentaria a linhagem de Davi. Sua fé a fez justa. Seu cordão vermelho não foi só sinal de livramento, foi símbolo de redenção. Ruth, com sua humildade e fidelidade, nos lembra que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma decisão. Ela escolheu seguir Noemi, seguir a Deus, e confiar em um futuro que ainda não podia vir. E Deus a honrou com um lugar eterno na genealogia do Salvador. Ana, a mulher que orava sem palavras, revelou que Deus não despreza lágrimas. Que o céu se curva ao gemido sincero de uma alma quebrada. Ela consagrou o seu filho, e o mundo recebeu um profeta. Sua dor não foi em vão. Maria, a jovem que disse de sim, sem saber tudo o que enfrentaria, se tornou mãe do Filho de Deus. Sua fé silenciosa e firme moldou o início da nova aliança. Ela suportou a dúvida, o escárnio, a cruz, e ainda assim permaneceu aos pés de Jesus, até o fim. Maria Madalena, curada e transformada, foi escolhida para ver a ressurreição. Aquela que antes era vista como impura se tornou mensageira da esperança. O Cristo ressuscitado poderia ter aparecido aos reis, aos sacerdotes, aos apóstolos, mas escolheu aparecer primeiro a ela. Essas mulheres mudaram a história. Não por força, não por poder, mas por fé. Elas mostram que Deus não escolhe como o mundo escolhe. Ele olha para o coração, para a disposição, para a fé viva.
E é por meio disso que ele realiza o impossível. Hoje, suas histórias nos inspiram, nos desafiam, nos lembram que ainda há muito a ser feito. Porque o mesmo Deus que a chamou, continua chamando. E talvez, Ele esteja chamando você. Você acabou de conhecer 7 mulheres que mudaram o curso da história. Não por serem perfeitas. Não por terem tudo sob controle. Mas porque, em algum momento, escolheram dizer sim a Deus. Débora nos mostrou que uma mulher cheia do Espírito pode liderar uma geração. Esther nos lembrou que, mesmo com medo, podemos salvar vidas com uma atitude de coragem. Raabe nos ensinou que o passado não determina o futuro de quem confia no Deus vivo. Ruth revelou que a fidelidade no cotidiano constrói destinos eternos. Ana gritou sem voz, mas seu clamor chegou ao céu. Maria carregou Cristo no ventre e o viu ressuscitado. Maria Madalena teve sua dignidade restaurada e foi enviada como testemunha do impossível. Essas não são histórias distantes. São convites. Convites para você se levantar. Para você lembrar que Deus não se esqueceu de você. Que Ele também te vê. Que sua dor não é em vão. Que sua história não está perdida. Que ainda há um propósito, mesmo nas lágrimas, mesmo no silêncio, mesmo no medo. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida. Talvez sinta que não tem força. Que falhou demais. Que ninguém te nota. Mas Deus te nota. E mais do que isso, Deus te escolheu. Seja você uma mulher ou um homem assistindo a este vídeo, entenda isso. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele escolhe, Ele transforma. E se Ele usou mulheres comuns para realizar feitos extraordinários, Ele também pode usar você. Você crê nisso? Então compartilhe essa história com alguém que precisa de fé. Escreva nos comentários qual dessas mulheres mais tocou o seu coração. E se inscreva no canal para mais histórias como esta. Não se esqueça de ativar o sininho. E permaneça até o final, porque agora vamos orar juntos. E essa oração pode ser o recomeço que você estava esperando. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com o coração quebrado e os olhos voltados para o céu. Sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que levantou Débora, que ouviu o clamor de Ana, que escolheu Maria, é o Deus que nos ouve agora. Pai, nesta oração, eu intercedo por cada mulher que ouve esta mensagem. Por cada filha Tua que, mesmo ferida, tem se arrastado pela vida sem saber o quanto é preciosa para Ti. Que neste momento, ela ouça Tua voz dizendo, eu te vejo. Eu te escolhi. Eu tenho um propósito para você. Senhor, em nome de Jesus, levanta as Déboras desta geração, mulheres que não se calam diante do medo, que não fogem da batalha, que sabem que a guerra é Tua. Mulheres que lideram, que inspiram, que se colocam entre o céu e a terra como pontes de transformação. Levanta as Ruths, mulheres que mesmo em meio ao luto, à rejeição e à solidão, continuam caminhando, confiando que o Teu plano é maior que a dor. Que mesmo em terras estranhas, elas se sintam acolhidas pelos Teus braços. Desperta as Esthers, mulheres posicionadas em lugares estratégicos, que talvez nem percebam que foram colocadas aí por Ti. Que elas entendam que para um tempo como este é que Tu as levantaste. Que tenham ousadia para se posicionar e sabedoria para falar no tempo certo. Restaura as Raabes, mulheres que acreditam que seu passado sujo as torna indignas. Que hoje, pelo sangue de Jesus, saibam que são perdoadas, limpas, justificadas e chamadas a fazer parte da Tua história. Que elas deixem a vergonha para trás e abracem o futuro em Cristo. Escuta as Anas, mulheres que choram sozinhas, que já foram humilhadas, esquecidas, caladas. Que suas orações silenciosas, feitas no secreto, sejam respondidas no tempo certo. Que do ventre da dor nasçam profetas, curas e promessas cumpridas. Renova as Marias, mulheres jovens, inseguras, que não se acham capazes, mas dizem, eis-me aqui. Que sejam fortalecidas para carregar o propósito que colocaste dentro delas. Que, mesmo sem entender tudo, confiem no Teu plano perfeito. E liberta as Marias Madalenas, mulheres marcadas pelo passado, pela rejeição, pelos traumas. Que encontrem em Ti a cura verdadeira. Que ao ouvirem Teu nome, sintam o peso das correntes caindo, e saiam deste lugar restauradas, limpas e chamadas para anunciar o Teu poder. Senhor, sopra Teu Espírito sobre cada vida agora. Restaura, renasce, reveste. Que esta oração seja como uma semente que frutifique em fé, coragem e obediência. Em nome de Jesus. Amém.